Bom dia, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui, na presença de Deus e dos irmãos de luz, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor, permitas que teus mensageiros possam vir nos ajudar. Que assim seja. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes é a de número 145, que diz o seguinte: sinta-se com perfume interior e expresse esta convicção. Preencho o meu íntimo de alegria, vida, esperança. Tenho dentro de mim uma máquina de lavar, que tudo deixa claro e perfumado. O que for sujo, os problemas mais difíceis, ali entram e se tornam limpeza. O pessimismo, o mal, ao contrário, fazem das pessoas fábrica de fumaça, que a tudo escurece. Qualquer assunto, mesmo leve, que nelas entra, sai um problema, uma aflição. Amo minhas oportunidades de viver, as experiências, os aprendizados, e sou feliz. Bate mais feliz o coração do otimista. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 14, honrar o pai e a mãe. E o item é o 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Pelo espírito de Santo Agostinho, em Paris, 1862. Santo Agostinho diz o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É particularmente sobre o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais que faremos a análise de suas causas e de seus efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem esclarecer um dos grandes problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes próprias de sua natureza. Retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário, até que deseje se esclarecer. Muitos desencarnam levando consigo grandes ódios e desejos de vinganças que não puderam executar. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte da verdade. Compreendem, então, os defeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho, a caridade. Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração. E não existe caridade sem perdão. Então, com um esforço muito grande, eles olham aqueles a quem odiaram na terra e essa visão desperta seu rancor. A ideia de perdoar e amar aqueles que destruíram talvez sua fortuna, sua honra, sua família, lhes revolta. Assim, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Uma vez que o espírito toma a decisão de encarnar entre inimigos de vidas passadas, ele roga a Deus e aos bons espíritos auxílio para enfrentar e vencer a prova. Após anos de meditação e prece, o espírito aproveita-se de um corpo que está em preparo e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para reencarnar na família daquele a quem detestou.
realizará na terra o destino daquele corpo que acaba de se formar. Qual será então sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de reencarnar. O contato incessante com aqueles a quem odiou é uma prova terrível e muitas vezes o espírito fracassa se não tiver uma vontade bastante forte. Assim, conforme prevaleçam ou não as boas decisões que tomou, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles em cujo meio veio viver. É desse modo que se explicam os ódios, as repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior consegue justificar. Para compreender essa antipatia, é necessário voltar os olhos ao passado, pois não existe nenhum fato nessa nova existência que possa explicá-la. Espíritas, compreendam o grande papel da humanidade. Compreendam que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir. Cumpram com seus deveres e façam o que for possível para aproximar essa alma de Deus, mas façam com muito amor. Esta é a missão que foi confiada a vocês e serão recompensados se a cumprirem fielmente. Os cuidados, a educação que vão lhe dispensar ajudarão no seu aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuro. A cada pai e a cada mãe Deus perguntará: o que fizeram do filho que lhes foi confiado? Se permaneceram atrasados por culpa de vocês, seu castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, pois sua felicidade dependia da dedicação que dispensariam a ele. Então, atormentados pelo remorso, pedirão uma oportunidade para repararem a falta. Solicitarão uma nova encarnação para ambos, na qual irão criá-lo com o maior cuidado, e ele, cheio de reconhecimento, irá retribuí-los com seu amor. Não rejeitem, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que só sabe pagar com a ingratidão que recebe. Não foi o acaso que o fez assim, como também não foi o acaso que o enviou para que dele cuidasse. É o passado que está se revelando, e através dele podem deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar as desavenças de vidas anteriores. Mães, abracem o filho que lhes causa desgosto e digam para vocês mesmas: um de nós é culpado. Façam por merecer os prazeres da maternidade, ensinando a seus filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar e para aprender a amar. Muitas mães, em vez de combaterem pela educação os maus princípios de nascença, provenientes de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por serem fracas no agir ou por serem negligentes. Mais tarde, com o coração amargurado pela ingratidão dos filhos, sofrerão já nesta vida o começo de suas expiações. A tarefa não é tão difícil quando podem pensar, pois ela não exige cultura. Tanto o ignorante quanto o sábio pode cumpri-la. O Espiritismo vem facilitá-la, ensinando-nos a causa das imperfeições humanas. Que assim seja. Meus amigos, esta mensagem de Santo Agostinho, ela vem para que possamos refletir. Nada mais dói a um pai ou uma mãe que ver a ingratidão de um filho, né? Vamos ser mais gratos
com nossos pais. Vamos dedicar mais tempo, mais atenção para aqueles que nos deram a vida. Porque é através da família que vamos crescer espiritualmente. A família é a escola da alma. Vamos pedir força a Jesus para que possamos passar por esta fase e vamos cumprir a nossa missão. Se estamos todos juntos na mesma família, isso tem um porquê. Então vamos amar mais, perdoar mais. Que Jesus nos dê essa força. Meus amigos, pedimos a Deus que tenha misericórdia de cada um de nós, de nossa família, de nossos amigos, daqueles que neste momento estão em aflição. Quantas famílias estão por aí em desunião? Que Jesus possa tocar no coração de cada um de nós e mostrar o caminho certo que devemos seguir. A mensagem de reflexão final de hoje diz o seguinte: a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Essa mensagem é de Chico Xavier. Que os pais da terra sejam abençoados, meus amigos, pelo Pai Maior, e que cada filho possa envolver-se em gratidão, amando e respeitando seus pais. Que todos tenham um bom dia e uma boa quarta-feira. Que assim seja.